Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma live das segundas-feiras. Estou aguardando aqui meus companheiros Poliana e Lucas chegarem. E o tema de hoje é hábitos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, como é construir um hábito, da onde vem tudo isso. E mais importante, né, que é como que a gente pode mudar os nossos hábitos, né? Aqueles que a gente deseja mudar. Esse é o intuito da live de hoje. O Lucas já está chegando. Enquanto isso, a gente aguarda o povo chegar também. E a gente já começa em instantes a falar de hábitos. Oi, Olá, Lucas, tudo Ingrid. bom? Buenas Olá! noches. Boa noite. Olha, eu te ouço, mas ainda não te vejo. Estão me vendo? Eu tô Não. vendo, eu acho que pode ser algum bug do Instagram. É? Então Já tá. aconteceu algumas lives, só vi uma pessoa só. Ah, é? É, Mas você tá vendo a Polly? A gente tô, continua assim? tô, Bom, então tá. Eu tô tô vendo vendo todo vocês mundo. também. Gente, é muito estranho, eu não vejo a Poliana, que loucura. Mas É, então tá. acontece. Muito boa noite a todos, gente. Vamos começar então a falar de hábitos? Bora, que Bora, a boa gente nem noite, gosta galera. desse tema, né? Pois é. Pois Estamos é, só todos os dias falando sobre hábitos. é. Mas rotina e hábito é um pouco diferente, né? Porque a Uhum, rotina é uma série de hábitos, né, que a gente escolhe, com certeza, e tem também a parte que a gente não controla, né? Mas o hábito, ele é um pouquinho mais específico, certo? certo. Com certeza. E ainda a gente. E hábitos não necessariamente são hábitos bons também, né? A gente. Hábitos são atividades, coisas que a gente acaba fazendo no automático, né? Coisas automáticas que o nosso cérebro faz para a gente poupar energia, para automatizar um pouquinho as atividades que a gente tem durante o dia, para que a gente não precise ficar pensando todo o momento que a gente precisa fazer. Então, tem coisas que a gente já faz naturalmente. A gente acorda de manhã, faz isso, arruma a cama, faz xixi, escova dente, tudo de maneira automatizada. Porém, a gente tem muitos hábitos automáticos ruins quanto hábitos bons. Então, nem sempre um hábito é uma coisa boa, né? Sim. Então, e na nossa cabeça, falando um pouco mais agora de mente, a gente passa muito mais tempo no automático, no pensamento que é o rápido, do que o pensamento que é mais devagar, que é racional, que a gente com o senso crítico, né? E aí que mora o perigo. Porque aí eu vou passar mais tempo fazendo aquilo que eu tô acostumada a fazer, independente se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. E aí entra naquilo tudo sobre padrões, sobre uma série de coisas, e que o nosso corpo tende a continuar fazendo o que ele está acostumado a fazer, né? Que é o caminho mais rápido. E é aí onde mora o perigo, é aí onde a gente deve ficar mais de olho, né? É um condicionamento, né? A gente se condiciona a se acostumar, por exemplo, sei lá, num trem cheio, que a gente fica desconfortável, uma posição ruim, a gente se condiciona a passar por uma situação que está muito calor, ou às vezes no trabalho é muito frio, você se acostuma também a passar o frio do ar-condicionado. Só que isso não quer dizer que você não vai acarretar coisas, né, desses condicionamentos que você acaba conseguindo ter, mesmo forçadamente, né? Sim, e eu acho que aí é que mora o perigo, igual a Jéssica falou, né? A gente sempre tende a viver mais nessa coisa acelerada, a gente automatiza
inconscientemente nossos hábitos, e aí a gente automatiza também coisas ruins, e aí que mora o perigo, né? Então, assim, a gente vê novamente a importância de ter uma rotina boa, muito bem fundamentada, e a importância da autoobservação. Novamente, a gente trazendo para a autoobservação, né? Como eu já falei, a gente vai falar isso inúmeras vezes, porque eu acho que isso é um dos fundamentos mais importantes para a gente ter hábitos saudáveis, para a gente ter saúde mesmo, é a autoobservação. Então, será que vocês já pararam para perceber a rotina de vocês? Quais são os hábitos que vocês têm automáticos? São bons, são ruins? Porque, assim, vício é um hábito ruim. Não deixa de ser. O mecanismo é o mesmo. E é um hábito muito ruim. Cigarro, bebida alcoólica, enfim, uma compulsão alimentar. Tudo isso é um hábito ruim também, né? Então é aí que mora o perigo. Será que você está fazendo as coisas tão automatizadas o tempo todo, sem prestar atenção na sua rotina? Como é que tá? Você está observando isso? O que você está empurrando com a barriga todos os dias? O que você tenta mudar e não consegue porque é um hábito? Então é mais uma vez a gente puxando para autoobservação mesmo, né? E aí, aprofundando um pouco nisso, quando a gente avalia sozinho a nossa realidade, às vezes a gente está tão acostumado com uma coisa que é ruim, que a gente perde a noção que aquilo é ruim ou quão nocivo aquilo é. E aí a gente segue fazendo um monte de coisa que a gente acha que tá ok, a gente acha que tá certo, só que não necessariamente. E quando se trata de saúde, quando se trata de rotina, a gente vem aqui no Cultive Ser ressaltando alguns pontos que muita gente acha que está arrasando, só que não necessariamente. Ou às vezes você faz uma coisa bacana e várias outras não tão bacanas que dá uma sobrecarregada naquilo que tá bom. Então, como a gente vem falando aqui também, a gente tem 4 pilares, né? Que é o mínimo ali, o que segura realmente a gente, a base, para a gente conseguir ficar bem quando a gente fala de saúde, mente, corpo e etc. E se a gente não cuidar desses 4 e cuidar muito bem, pode ser que em algum momento a gente tenha um prejuízo que não seja legal, ou tanto de ficar doente, ou de não conseguir estar presente, ou de ter um incômodo muito forte, ou até de surtar, porque quando a gente não tem as nossas necessidades básicas atendidas, que são os nossos 4 pilares, né, que a gente fala bastante, a gente tende a qualquer coisa funcionar como gatilho para a gente fazer alguma coisa errada, ou ter uma explosão emocional, ou ter um ataque de eu mereço e piorar ainda mais a alimentação, ou enfim, qualquer coisa que a gente consome que não seja tão bacana, né, que seja nocivo. Então, quando a gente avalia a nossa rotina, mas é uma coisa que a gente está inserido ali há tanto tempo, a gente perde um pouco do senso crítico de perceber que aquilo não é bacana. E aí, onde precisa de profissionais ou de pessoas que trabalham com isso, estudam com isso, para relembrar a gente do que é bacana, do que serve, o que não serve, o que cabe no meu dia que também é legal, né? E é esse o nosso trabalho aqui. É isso que eu ia falar, porque você ter autopercepção, você pode até se perceber, mas você pode não ter discernimento, você pode não saber se aquilo que você está fazendo é bom ou ruim. Por quê? Você não teve um referencial, às vezes, de alguém para falar que ou você tem um hábito bom ou ruim, ou para fazer você perceber o quanto aquilo. Porque às vezes a consequência não é de algo na hora. Você, sei lá, fica numa postura ruim, aí depois você sente uma dor em uma região do corpo que não necessariamente parece estar ligada, mas está, e aí precisa de alguém chegar lá para ser esse terceiro ponto e falar, olha, é isso aqui. Porque às vezes eu falo isso muito em consultório, que o meu trabalho é pegar o problema da pessoa e afastar um pouquinho para que ela consiga perceber. Porque se o problema está no seu nariz, você não vai enxergar ele. Né? Ele está na sua cara, ele está ali colado com você. Então eu chego como um terceiro ponto de vista ali, né, ou segunda opinião para falar, olha, você percebeu que esse hábito, essa condição, isso daqui está vindo disso? Né? Você consegue fazer esse caminho? E daí, no momento que essa percepção ela é criada para uma coisa, a gente vai conseguindo melhorar essa ferramenta de discernimento da pessoa. E era isso que esse é o nosso papel aqui. 3 profissionais olhando para vocês e falando, olha, vamos seguir por aqui. Por isso que não tem uma rotina ideal para todo mundo e aquilo lá vai se encaixar para todo mundo, porque cada um tem um jeito, uma forma de viver, um estilo de vivência, de rotina, mas a gente pode fazer o quê? Ensinar vocês e apontar coisas para que vocês melhorem esse discernimento, né, no que vocês estão praticando, nos hábitos.
Exatamente. E um exemplo disso é que todo mundo acredita que comer, por exemplo, salada crua é ótimo para todo mundo. E nós três, embasados no na nossa graduação, pós-graduação em Ayurveda, a gente sabe que salada crua também não é para todo mundo. E às vezes tem alguém que está aí tendo vários problemas de digestão, ficando super com a barriga inchada, sentindo toda vez que come que não digere bem e não sabe por quê. Mas não faz sentido, eu só como salada, a salada é ótima, a salada é muito bom. Será que para você salada crua é bom? Então é aí, a gente puxa de novo para outra observação. Essa de, às vezes, você ir na massa, achar o que é bom para todo mundo. E não, gente, nós somos seres únicos. Então, é por isso, é igual eu e o Lucas, a gente brincou na outra live lá que a gente fez, que nós três aqui, nós somos o Waze, o Google Maps. A gente vai guiando, vocês. A gente sabe o ponto de chegada onde a gente quer, que é criar uma rotina com consciência, uma rotina boa, e a gente vai guiando, ó, vira aqui, vira ali, errou, a gente recalcula a rota e dá tudo certo, entendeu? Porque às vezes a gente acha que a gente tá indo pelo caminho certo e talvez não seja esse o caminho ideal para você. A rotina do amiguinho não é a mesma rotina para você, a rotina da outra pessoa que deu certo para ela. Então, assim, é conhecimento, é autoconhecimento, são ferramentas usadas com inteligência e com estratégia mesmo, né? Sim. Vocês querem saber de uma coisa que eu fazia lá no meu tempo da faculdade, que a minha vida era tipo, uma rotina muito doida, assim, de acordar muito cedo? Eu não precisava, mas era assim, o despertador tocava e eu já, pum, levantava da cama. Uma semana eu não sentia nada, mas depois de um mês que eu estava fazendo isso, eu já acordava com taquicardia. Ou seja, eu estava começando a ter, tipo, um ataque de ansiedade logo de manhã, assim. Abri o olho e eu fui percebendo, falei, não pode ser isso, né? Tipo, o que eu tô fazendo comigo? Foi nesse ponto, e, gente, eu estava estudando naturologia, tá? Então, assim, todo mundo é passível de passar por esse tipo de coisa, porque a minha ferramenta ainda estava ruim de percepção, né? Mas aí, em um momento, eu percebi, eu falei, caramba, o que eu tô fazendo comigo? Por que eu tô fazendo isso, sabe? Era uma pira na minha cabeça de, não, tem que pegar o trem, pode acontecer qualquer coisa. E daí eu fui trabalhando isso, falei assim, não, eu tenho que levantar, primeiro, acordar, só desligar o despertador e despertar, terminar de despertar na cama, sabe? Não pular da cama logo. E aí foi muito engraçado, porque eu mudei isso e automaticamente muita coisa mudou. Comecei a ficar mais calmo, comecei a não ter aquela taquicardia, comecei a dormir melhor, porque o meu cérebro ele já estava se programando para me acordar antes do despertador e já me acordar ali, entendeu? Como se eu fosse lutar contra um leão. Foi muito engraçado. E é isso. É um exemplo bem simples, mas que foi uma coisa que, quando eu percebi também, eu fiquei passado que eu estava fazendo aquilo comigo, estudando saúde, sabe? Foi um tapa acendido e volta na minha cara. Mas quem estuda saúde é um ótimo estudo de caso, porque a gente passa por cada Exato. situação extrema. Exatamente. E assim, tanto o médico quanto o terapeuta, enfim, não tem como conhecer todos os corpos, todas as pessoas, de todas as Exato. etnias, de todas as possíveis variações que existem no mundo. É impossível, gente. Então, o que a gente estuda? A gente estuda uma série de coisas e vai adaptando de acordo com aquilo que a gente ouve e observa. Então, a gente faz uma avaliação de observação, de questionário e com uma base, né, para encaixar em qualquer um. Mas quando a gente fala, principalmente da saúde que a gente acredita aqui no Cultive Ser, que não é só física, né? Ela vem de uma mente saudável, de emoções e de um bem-estar completo, é um trabalho muito em conjunto, onde a gente depende do que a gente ouve e do que a gente observa para conseguir dar a devolutiva para as pessoas, né? E às vezes a pessoa já está tão imersa num mau hábito, por exemplo, num comportamento que não é bacana, que ela não cita aquilo. Então é um trabalho investigativo até pra gente, e em conjunto, isso que é muito importante de dizer. Não existe nenhum trabalho de saúde que seja sozinho, ou seu, ou do terapeuta, ou da pessoa que te guia ali, do seu médico, enfim. Porque ambos vão estar o tempo todo se alinhando e se ajustando. Então, hoje em dia, para a gente melhorar hábitos, não é tão simples assim. Não é simplesmente dar um start e mudar tudo aquilo no 360. E de acordo com a Ayurveda, é até prejudicial mudar radicalmente, não é bacana. O negócio é fazer gradativo, é fazer uma pesquisa, ir com calma e construir uma rotina. Tanto que no nosso projeto Semear, cujas inscrições
estão abertas, a gente faz exatamente isso. A gente vai guiando as pessoas para que em 30 dias a gente faça uma série de experimentos dentro dos 4 pilares, para falar assim, olha, isso aqui é a rotina que para você serve. Isso aqui é onde a gente quer chegar, isso aqui é o mínimo que você tem que fazer aí para cuidar dos seus 4 pilares, mas isso aqui é uma rotina estruturada para você. Vamos experimentar juntos? E aí a gente fica um período aí de experimentação para definir, não, isso aqui serve para mim, isso aqui não tá bacana, né? E tem muita coisa, gente, que varia. Tem os tipos diferentes, os cronotipos, tem muita coisa, muita particularidade, né? E encaixando nisso que o Lucas falou, pelo Ayurveda, até o horário que a gente acorda influencia como a gente vai passar o resto do dia. Então, dependendo da sua constituição, e até do seu estado ali no momento, né, de acordo com o dosha que está mais ou menos agravado, tem o horário certo de acordar, porque senão você entra numa energia quando acorda, como o Lucas falou, que vai guiar o seu dia inteiro. Então, gente, são coisas muito simples que fazem muita diferença, coisas milenares, né? Sim. Eu acordava pilhado em Brahma Muhurta. Não, mas eu acho que assim, eu acho não, eu acredito que tudo que a gente faz na primeira hora do nosso sono também interfere bastante. Tem uma coisa que eu gosto de falar muito também com os meus pacientes não acorde e põe a tela o celular na sua cara, entra naquele grupo do trabalho, ou vai ver aquelas pendências que você precisa fazer. Gente, é óbvio que você vai ficar ansioso, ansiosa. Não tem como você acordar, olhar a mensagem e falar, putz, preciso entregar isso, putz, preciso entregar aquilo. Calma, você lendo aquelas mensagens ou não, você tem seu horário de entrar no trabalho. Você vai ter que fazer isso. Então, assim, sabe? Acorda com calma, faz o que você tem para fazer, se alimenta, toma seu banho e deixa para ver isso depois, na hora que você separou para realmente se preocupar com isso. Porque você acorda, já mete a cara lá, já fica super ansioso, não faz nada direito, não faz sua rotina da manhã direito, porque você já tá preocupado com o que você precisa fazer. Aí também já chega pilhado no trabalho para fazer o que tem que fazer. Então, assim, é um bololô que vai ficando, que vai uma coisa piorando a outra, é o que você falou, é o ritmo que vai ditar o seu dia inteiro, porque aí você vai ficando cada vez mais ansioso com cada coisa que você vai acumulando, né? Nossa, Poliana, como eu me identifico com isso? Porque às vezes eu já tive muito essa mania. Ou no meu trabalho antigo, tinha gente que trabalhava 3 turnos, né? E eu não, mas eu tava ali de suporte. Então, às vezes, eu me auto-enganava, mas é só uma mensagem. Eu só vou ver e depois vou seguir o meu dia. Não, gente, a gente até esquece o que a gente ia fazer na sequência. E aí não tem jeito. Se você ia fazer 10 minutos de meditação, você faz 2 e ainda não consegue estar 100% presente naquele momento. Já era, não tem como. A gente é influenciado pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos e muito pelo nosso inconsciente, como a gente estava falando aqui no começo da live. Então tem preocupação que você nem percebe que tem, principalmente de manhã. Então acordar e pegar o celularzão, já era. Assim, é você perder tempos preciosos. Tempos foi ótimo. Perder minutos preciosos de autocuidado que vão fazer toda a diferença no seu dia. Porque quando a gente está centrado e quando a gente está bem, a gente tem a mente mais clara para aquela única mensagenzinha que a gente ia mandar, a gente fazer isso melhor. E de repente, não, deixa eu checar, deixa eu dizer menos, porque senão eu vou deixar outra pessoa ansiosa, deixa eu falar só o que precisa aqui, e juntos a gente discute presencialmente. Então, é outro estado de presença, não é fazer mais coisas, gente, é fazer melhor e, se possível, menos coisas, porque você está fazendo melhor. É outro mindset, é outra forma de funcionar, né? Exatamente. E isso uma coisa também que a gente aqui do Cultivo quer fazer. Dentro dessa questão de conexão que a gente traz, dessa conexão interna, autoconhecimento, até em relação ao sono mesmo, saber a hora que a gente pode se estressar ou separar um melhor horário para fazer coisas desafiadoras também é estratégia de ter uma rotina boa com consciência, que a gente aqui do Cultive quer trazer para vocês. Então, assim, você sabe que você tem uma tarefa muito desafiadora para fazer? Vamos colocar nesse tal horário aqui, que isso não vai atrapalhar seu sono, não vai atrapalhar o resto do seu dia, tal. Não vai deixar para resolver essas coisas 9, 10 horas da noite. Não vai para deixar isso, você não vai resolver isso 5 horas da manhã. Então, ó, vamos organizar isso com estratégia também, para até a hora que você vai se estressar, ser organizada. Se você sabe que tem que fazer uma reunião, se você sabe que tem que fazer alguma coisa mais desafiadora, vamos usar isso como estratégia também. Então, isso também é uma forma inteligente de usar o seu tempo e a sua rotina ao seu favor, né? Sim. Acho que o que a gente mais batalha aqui é para ensinar vocês, né, a nós todos,
a não ser uma pessoa que está no piloto automático, né? Não sei se vocês assistiram aquele filme do Clique, mas é isso, em uma certa hora ele tá tudo no automático, as coisas todas acontecem no automático. Ele programou que ele não queria passar por uma certa situação, então o controle ia lá, avançava o tempo, só para quem não conhece o filme, né? Ele tem um controle que ele controla a vida dele, as coisas que acontecem. Então, por exemplo, ele não gostava de discussões com a mulher dele, ele avançava. E a gente tem uma tendência muito forte, se a gente não prestar atenção, a gente vai fazendo as coisas automáticas, esses hábitos vão acontecendo, e a gente vai ficando nesse piloto automático na nossa vida, fazendo as coisas que são boas, são ruins, e tudo vai perdendo a substância, né, das coisas. A gente não pode se permitir isso, esse tipo de robotização nossa. Que a gente tem essa tendência, porque o nosso cérebro ele não quer gastar energia, ele quer poupar o máximo de energia. Então a gente tem que ser sábio para poder fazer menos, como a Jéssica disse, fazer menos, mas fazer com qualidade, sabe? Gerir melhor o nosso tempo, como a Poliana disse, escolher melhor o horário que a gente vai passar raiva, entendeu? Um horário que dá de dia ainda para você ver aquele jornal que tem umas notícias ali mais ruins, você tem que ficar às vezes informado, mas um horário que você sabe que você vai ter mais horas ali no seu dia para poder digerir tudo um pouquinho melhor, entende? A gente tem que ser estratégico, porque senão não dá. Com esse tanto de informação que a gente recebe, se a gente não for estratégico, a gente pira na batatinha mesmo, muito rápido. E assim, o que hoje pra gente é difícil construir como novo hábito, principalmente, às vezes a gente tá sozinho, às vezes a gente tá sem estratégia, e às vezes isso que a gente acha que a gente tá tentando construir que é bom, nem é bom pra gente naquele momento da nossa vida, mas enfim. Vamos supor que seja um hábito bom que você esteja tentando construir, tá difícil? É só no começo, porque depois essa dificuldade, isso que tá difícil hoje, daqui a pouco fica fácil, você faz melhor, e daqui a pouco você nem percebe que você faz, e pronto, virou um novo hábito. É simples assim. Todo começo é difícil, pelo que o Lucas falou, nosso cérebro quer economizar energia, ele quer ir pelo caminho conhecido, mas depois que você cria um caminho novo, inclusive neural, emocional, etc., seu corpo pode fazer aquilo com muito mais facilidade sem nem perceber, porque a gente gosta de hábito, a gente gosta de rotina, gosta de ir pelo caminho conhecido. É lá que o nosso corpo vai. Então a gente pode ensinar o nosso corpo a fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer, com estratégia. E aos poucos ir aprimorando isso para não ser nada radical, nada agressivo também, né? Mas nosso corpo é uma máquina que pode funcionar a nosso favor. É só a gente fazer o que a Poliana falou, usar a estratégia, usar a programação certa e fazer isso muito bem orientado, e a gente pode avançar muito, gente, de forma muito simples. Não é sobre fazer mais coisa, mais uma coisa para eu pensar. Não, será que eu posso fazer isso melhor e ter um resultado melhor? É esse o ponto, E né? gastando muito menos Verdade, energia, né? Sim, o nosso objetivo não é enfiar mais 800 coisas na rotina de vocês. Primeiro você tem que ver o que está rolando ali, para depois saber. E eu acho que sempre é muito importante essa questão da não violência, né? A gente nunca começa um hábito novo com um ritmo acelerado ou com eu quero emagrecer, vou na academia, vão me matar lá 3 horas na academia uma vez na semana. Claro que você não vai fazer de novo, né? Seu corpo não vai querer, seu cérebro não vai deixar, ele vai achar que você está se matando lá à toa, entendeu? E que é verdade. E não vai funcionar, porque você vai falar, eu vou 3 vezes na academia e vou passar 2 horas lá. Aí você não foi um dia, você desanima e você não vai os outros 2. Então é melhor você ir todo dia 10 minutos do que não ir nenhum dia, porque você não vai conseguir passar as 2 horas. Então, quando a meta é muito desafiadora, ela vira um impeditivo de você conseguir fazer. Porque você não conseguiu uma vez, não conseguiu 2, já era, você desistiu, e aí você não fez nada, fez 0. Ao invés de fazer um pouquinho, fez 0. E ainda foi agressivo, né? E um outro exemplo também é essas dietas super restritivas, né? Que as pessoas vão lá, fazem, sei lá, 15 dias de dieta super restritiva, emagrece que tem que emagrecer e depois volta tudo de novo. Não virou um hábito. Foi super desafiador, você fez aquilo de forma super abrupta, o seu corpo, para ele, foi um ataque. Você odiou cada momento também, porque Exato. muitas vezes não tem prazer nessas dietas. E não tornou um hábito, você não fez, você restringiu, você não fez uma reeducação alimentar, né? Você não entendeu o porquê daquilo, o porquê da alimentação, não deu tempo do seu corpo entender também. Então, assim, é um exemplo também claro que muita gente, depois das dietas restritivas, ganhou mais peso ainda, né? E também tem o caso
Por exemplo, eu lembro de algumas amigas minhas numa moda que teve da dieta da proteína. Eu nem sei o nome direito dessas dietas radicais, enfim. Mas aí uma se deu super bem e a outra desmaiou, assim, teve um problema super sério e era a mesma dieta. Então a gente não pode simplesmente sair fazendo sem cuidado, né, com a gente mesmo, sem se conhecer, porque isso pode ser um perigo, gente. Qualquer coisa que é muito simples, começar, por exemplo, uma atividade física e já querer correr uma maratona. A gente viu há pouco tempo pessoas morrendo por causa disso. Então pode parecer muito simples, mas precisa ter um cuidado e como o Lucas falou, não ser violento, não ser agressivo com a gente mesmo. Porque o nosso corpo é uma máquina, mas é uma máquina biológica, leva um tempo para a gente se acostumar com cada coisa, né? Então não dá para sair só introduzindo de qualquer jeito, do jeito que a gente viu na internet, do jeito que a gente acha que funciona, porque o nosso corpo é muito único e sensível também. Então a gente tem os nossos limites, né, para se trabalhar. Não violência, é a verdade e o contentamento. Acho que são 3 fundamentos essenciais. Não violência, porque você não pode ir com tanta sede ao pote, com essa agressividade com você mesmo. Verdade, porque você tem que compreender que se você se comprometer aí 3 vezes na academia, ficar 2 horas lá, realmente você acha que você vai conseguir, sabe? Quantos impeditivos vão ter para isso? Então trabalha com a sua verdade, não seria melhor ir pouquinho, mas todo dia? Né? E o contentamento que estou assim, tenho que aceitar que estou assim, que meu corpo está assim, que eu não gosto, enfim, você precisa de uma aceitação, porque senão não tem o ponto B. Se você não aceita o ponto A, você não chega no ponto B. É necessário esse processo para que você também consiga curtir as pequenas mudanças, porque você reconheceu e aí você vai vendo, nossa, eu tinha dores, eu não tenho mais, eu tinha limitações, eu já estou me sentindo melhor. E aí as pequenas conquistas vão fazendo aquele hábito ficar melhor ainda. E aí quando vira hábito, aí é só alegria. Porque daí, se você não faz, o seu corpo pede. O seu corpo fala, viu, vamos fazer um exercíciozinho? Vamos dormir mais cedo? Porque daí você vai sentir a necessidade. Você tocou num ponto muito legal aí, Lucas. Eu sempre fico pensando, por que será que para as pessoas é tão difícil mudar um hábito, né? Acrescentar um hábito novo? É uma coisa que eu sempre tento refletir para também tornar isso mais fácil para as pessoas, para os meus pacientes, para todo mundo aqui no Cultive. E eu acho que isso e o que você falou aí de metas surreais, assim, eu acho que é um ponto principal, assim. Você vê aquelas pessoas lá, ai, dia 1º de janeiro, deixa eu fazer aqui minha listinha pro ano. Aí não fez nada, e assim, faz umas metas, assim, uns métodos surreais, assim, coloca emagrecer 30 quilos em 2 semanas, ler 7 livros por semana. E assim, a gente quer mudar hábito, mas... Ela sempre vem, ela é aparecida. Talvez ela seja leonina, não sei. E assim, sabe, é realizável isso que você quer fazer? Você acha que se você quer realmente mudar um hábito, fundamentar um novo hábito, isso é plausível dentro do seu dia, dentro do tempo que você tem? Então, assim, é muito mais fácil você desistir quando a meta é inalcançável, gente. É muito mais fácil você fazer uns mini hábitos, mini metas. Isso é muito mais palpável e te dá mais vontade de continuar. Porque se você faz uma meta alcançável, você vai lá dar o seu check, é maravilhoso dar o check, sabe? Dá uma paz de espírito do que você fazer um negócio a longo prazo que você não vai vendo, igual o Lucas falou, é você se contentar também com o dia a dia. Talvez você começou a academia por conta do estético, vai vir, uma hora vai vir, mas sabe, e aí, vamos comemorar então que a sua postura melhorou, que você tá se sentindo muito mais animada, que você vai na academia, você conhece novas pessoas, você fez novas amizades, fez um grupo legal de pessoas, você não ficou sentado lá no seu sofá mofando, assistindo alguma coisa 3 horas sem parar. Então, assim, a gente tem que começar também a observar outras coisas que esses novos hábitos vão dando de presente pra gente mesmo, né? E, a gente tem que... O contentamento, desculpa, só para essa parte do contentamento, me empolguei. É que a gente, às vezes, a gente é tão insatisfeito com
levantar e às vezes tá sentindo alguma coisinha, meu, às vezes eu falo isso para meus alunos, seu corpo tá assim hoje. Tá? Hoje você tá com uma limitação a mais, uma perna tá... É assim, você tá aqui e você tá trabalhando isso. Seu corpo nunca vai estar igual, você nunca vai fazer uma aula aqui que foi igual a outra, porque seu corpo não tá do mesmo jeito. Então é isso que eu falo sobre o contentamento também, sabe? Porque senão a gente entra numa paranoia de que, ai, mas a minha perna era perfeita. Ai, mas a minha flexibilidade encostava, sabe, a minha mão lá no chão. Não é assim, às vezes você consegue manter, às vezes não. E mesmo que você consiga, você vai perceber. A nossa mente é muito assim, absurda. Ela consegue perceber se você foi 1 milímetro a mais do que da outra vez. E ela vai perceber, só que aí o que você faz? Contentamento. Ah, hoje meu corpo tá assim, tá tudo bem, sabe? Amanhã vai estar diferente também, pode estar mais ou estar menos. Eu não vou me preocupar com isso, porque eu sei que eu estou fazendo e que eu estou cultivando uma coisa boa. Então é isso, esse é o tipo de contentamento que a gente tem que ter, que não existe perfeição, mas existe uma adaptação nossa e uma resposta ao que está acontecendo. Tá tudo bem. Pode falar, gente. E a Aparecida falou uma coisa aqui que faz muito sentido. A mudança tem que vir com prazer. E, gente, quem não tá cansado de ter que ser produtivo, de ter que ser bonito, de ter que ser perfeito, de ter que dar conta de tudo, não é sobre isso mais, porque isso pode resolver em alguns aspectos. Você entrega ali o resultado, você resolve o físico, mas você leva a sua mente, as suas emoções num estado que uma hora vai colapsar. E o mundo tá levando a gente pra isso, pra gente querer todo dia fazer melhor que o dia anterior, pra gente competir com a gente mesma. A gente falou disso na semana do cansaço já. É até inovador a gente quebrar os nossos padrões de querer ser melhor um dia. E quando a gente fala de corpo, isso muda mesmo. Falando de mulheres especificamente, a gente sabe que durante um mês, meu Deus, muita coisa acontece dentro do nosso corpo. Falando de homens também, porque a gente tem hormônios, mas é que com mulher é mais fácil de perceber, porque nosso corpo mostra isso pra gente claramente, Cíclico, né? Então, exato. Não é todo dia que eu vou fazer tudo mesmo. E não encarar isso como um problema, é encarar como, olha, é um sinal que o meu corpo está dando. Então, como é que eu respondo para esse sinal? É mais uma comunicação do que uma meta, do que um objetivo. É você começar a se perceber. Exato. E quando você se cuida e tem esse senso do que o seu corpo pede, gente, aí você vai vira um ciclo mesmo. Você ajusta com a alimentação. Ah, hoje é uma comidinha mais quentinha, hoje é um ritmo mais lento, hoje é uma música mais devagar, hoje eu não vou fazer musculação, hoje eu vou fazer yoga. Você vai se respeitando e isso também traz um resultado que é maravilhoso. É bem-estar mesmo que chama. E a gente veio falando disso, né, no Cultive, até de celebrar essas coisas, porque você percebeu que o seu corpo está diferente. Só isso já é um avanço, né, hoje em dia. E sem querer desistir também, né? Não deixar que essas nuances façam você desistir totalmente do seu plano, porque isso vai acontecer, a gente vai oscilar, o crescimento nunca é linear. Tem altos e baixos e faz parte, é entender e abraçar o lado luz e o lado sombra, né? Não tem como. E mais importante, não é uma competição de você, de você com o mundo, sabe? No momento que... O yoga, ele existe para isso, gente, para libertar você da noção de competição, qualquer coisa. Se você pensava em aula de yoga, em fazer aula de yoga porque você queria fazer a postura X, tá errado. O yoga não é sobre isso, sabe? O yoga é sobre você entender que você não tá lá para competir, você não tá lá para poder fazer aquela pose da forma mais perfeita. Claro, isso é um objetivo que a gente vai conseguindo com a prática, mas o objetivo da prática é libertar você da sua mente, sabe? Libertar, é unir, na verdade, relembrar você que a sua mente e seu corpo não estavam separados, e através disso você, sabe, ganhar essa liberdade de falar, caramba, olha, eu habito aqui, eu não estou no mundo competindo com as outras pessoas, porque o nosso ego, ele leva a gente para esse... o tempo inteiro a gente está comparando nosso corpo dos outros, o tempo inteiro a gente está competindo com os outros no trabalho, competindo no coisa, sabe? No momento que você fala, pera, eu quero ser feliz ou eu quero ganhar essa competição toda que a minha mente fica fazendo com as coisas, sabe? Que não tem fim, né? Parêntese, essa competição não acaba, porque ela é com você mesmo, então... E é por isso que o yoga quer libertar você, porque se essa competição não tem fim, você vai ficar dando bola para ela até quando, sabe? Ela não tem fim, ela não te traz a felicidade real. Então,
E não adianta esperar, passar anos para falar eu devia ter feito, que é Exato. outra coisa, né? Ah, eu devia ter cuidado da minha rotina. Então tá, vamos nesse pensamento. Você devia ter entrado na academia, devia estar comendo melhor, estar comendo melhor há quantos anos, né? Uhum. Então a hora é agora, a hora de fazer diferença e se construir é agora, gente. E é para isso que a gente está aqui, para pegar na sua mão e te levar junto de uma maneira agradável, de uma maneira prazerosa, de uma maneira gradativa e estratégica, pensada, estudada, de mil formas, mil maneiras que a gente juntou aqui nosso conhecimento, nossa prática para trazer para vocês uma coisa que pode ser tudo isso e pode te ensinar a se comunicar com você mesmo, né? Esse que é o nosso grande objetivo aqui no Cultive Ser. Exatamente. Não, e a gente também não abriu essa live aqui para falar sobre hábitos como se fosse a coisa mais fácil, simples, linda, maravilhosa. Não, e a gente sabe disso, nós três passamos por isso, somos provas vivas disso, a gente sabe o quão difícil é sair da inércia mesmo, né? De ter aquela resistência de mudar, realmente é muito difícil quando o seu cérebro está tão condicionado a fazer uma coisa que você tá confortável a fazer aquilo e você não quer sair disso, você não quer sair daquele ciclo. É um ciclo conhecido, é um ciclo confortável. A gente sabe o quão é difícil, a gente não tá invalidando nada, nenhuma vivência de ninguém. Só que a gente sabe que dá para mudar também. A gente sabe que com o método, nosso método CMA funciona. A gente sabe que os 4 pilares não foram escolhidos aleatoriamente. São 4 pilares que realmente funcionam, que fazem a diferença. E com pouca coisa a gente consegue mudar muito. A gente precisa querer sair, quebrar essa inércia mesmo, sair dessa resistência e usar mesmo de forma estratégica todos os dias com constância e não desistir. Entender que um dia você vai conseguir entregar mais, um dia você vai conseguir entregar menos e tá tudo bem. Uma coisa vai funcionar para você de um jeito, outro dia pode não funcionar, mas que você vai conseguir. No momento em que você chegar na sua rotina ideal, que você entendeu o porquê de cada coisinha que tá lá na sua rotina, gente, é tão gostoso, é tão maravilhoso. E assim, é aquilo que você falou, né? É a sensação de bem-estar mesmo. E eu digo isso, não é, ai, hoje todos os dias foram maravilhosos. Não. Ai, hoje não deu certo isso, eu entendo. Isso não deu certo por conta disso, 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 disso. Olha, isso não deu certo porque ontem eu tive um evento, um aniversário, e eu dormi um pouquinho a menos. E olha como isso já impactou. Então, assim, você entende tudo o que está acontecendo com você. Você tem noção, você não está vivendo cego, você não está vivendo sem controle da sua vida. Porque eu acho que a pior sensação que tem, eu digo pra mim, é quando você pensa, quando você para e pensa, caramba, eu não tenho controle nenhum sobre as minhas ações, sobre a minha vida. Eu não sei o que está acontecendo. E assim, isso é muito ruim. Isso é mutável. Nossa, eu tenho uma amiga que é uma frase dela, da Lu, que ela fala assim: se eu não controlar o que eu como, se eu não controlar o que eu durmo, eu controlo o que na minha vida? Porque tem um monte de coisa que a gente não controla mesmo, gente, a gente não controla. Mas tem pequenas coisas que a gente tem uma ação sobre. E faz uma diferença absurda. Deveria, pelo menos, né? Exato. E particularmente, falando disso que você trouxe, Polly, me veio a sensação, eu me sinto muito bem, quando acontece alguma coisa que eu sei que é um problema, é uma dificuldade que eu tenho de lidar, e acontece uma situação desagradável, e eu consigo lidar com isso com clareza, com discernimento, quando eu consigo lidar da melhor forma. E isso só acontece quando tem as minhas necessidades básicas da minha rotina atendidas. Quando a gente não tá bem com a gente mesmo por uma coisa simples, gente. Quem nunca ficou mal-humorado, que tá com fome ou com sono? Tudo muda, o nosso humor muda, nossa mente não funciona quando a gente não tá bem. E a rotina, ela serve como estratégia, como ferramenta para isso mesmo. Então eu fico muito feliz quando uma coisa que normalmente me desequilibraria, não me desequilibra mais, porque eu me fortaleci. Isso acho que é o que não paga de eu conseguir cuidar da minha rotina da melhor forma, porque não é fácil você ter constância e ter disciplina. Não é fácil. É para adulto, não é para criança. Crianças têm que ficar empurrando. Adulto já sabe que disciplina também é liberdade. Então você faz sabendo que você vai colher no futuro, né? Você não tem mas você tem uma coisa. Você não tem motivação, mas você vai ter que usar disciplina. Exato, mas assim, o que me ajudou como motivação
Aí, não sei pro caso de vocês, é quando eu me comprometo. Então, quando a gente não faz isso sozinho, quando a gente faz junto, quando a gente faz em grupo, fica melhor, porque são pessoas se apoiando e você tá ali, e aí, como foi? Quando você divide com alguém. Então, a grande vantagem também de fazer isso acompanhado, gente, com um especialista, é você ter alguém te ajudando ali pros dias que não vão ser fáceis. Não é bom ser disciplinado todo dia, mas o valor que isso traz pra sua vida não tem preço. E quando você consegue, você fala, meu, se eu consigo isso, eu consigo qualquer coisa que eu me propuser a fazer. Então é muito valioso também ter esse compromisso, né? E a comunidade, fazer isso em conjunto é mais fácil. Se quer ir longe, vá sozinho. Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado. Porque junto é tudo muito mais fácil, gente. Sim, mesmo porque se você tá... eu ia falar isso agora, que a gente tem hábitos que são condicionados pelo meio social. Então, por exemplo, tem a galera, sei lá, do fim de semana que sai, vai pra balada, vai beber. Isso pode ser bom para algumas pessoas, mas pode ser que para você não seja. Mas às vezes, por você estar no meio social que favorece isso, você se sente compelido a fazer algo que você não necessariamente gostaria, mas você tá lá. E aí você colhe as consequências daquilo, entende? Porque uma coisa é você gostar de fazer isso, você precisa entender que talvez você não vá fazer toda semana, mas você gosta. Agora, se você não gosta, você se sente, sabe, forçado. Você se sente meio estranho no ninho se você tá lá e fala, puxa, eu queria estar na minha cama, eu queria estar dormindo. Porque às vezes não é natural para você, né? Então a gente tem que perceber muito isso, que alguns hábitos sociais, como eu vejo algumas pessoas falando, eu só fumo quando eu tô em festa ou em bar, ou eu só bebo quando eu tô em festa ou em bar. E eu fico, nossa, né? É um hábito dela, mas é condicionado ao social. Aí eu fiquei pensando, será que ela se questiona se aquilo faz bem ou não? Tipo assim, tá condicionado já. Então a gente tem que perceber o quanto o meio influencia também na gente, né? É uma realidade. E saber se socializar sem depender dessas ferramentas, né? Isso não é fácil. Eu fui vegana há 7 anos e ainda tenho uma alimentação muito regrada, muito restrita. Então, eu vou a churrascos socializar? Vou. Mas eu já vou preparada, porque eu sei que não vai ter comida para mim lá. Então, como é que eu vou fazer? E aí você não se submete a isso. Você vai pelas pessoas, você vai ali para socializar, mas você não põe o seu corpo sobre uma condição que para você não é bacana. Vai ter gente que talvez insista, né? Come aqui, só um pedacinho. Não, e eu gosto do cheiro, o cheiro é maravilhoso. Não parei de comer carne porque é ruim. Não, gente, não é isso. É porque eu posso não comer. Eu tenho uma opção melhor pro meu corpo e pra minha filosofia de vida hoje. E eu consigo ser aderente a isso sem sofrer, sem ser um problema mais. E a gente aprende isso, aprender o que traz valor pra gente, colocar isso na prática também não tem preço, né? É muito, muito importante até pra nossa mente. Falar assim, não, cara, eu consigo dar conta, eu me seguro, isso aqui é simples pra mim. E não perder os momentos que são valiosos, né? Isso que você está falando é muito importante. E é outra coisa, quando eu penso o que faz um hábito ser difícil, isso é uma coisa também que eu questiono bastante, que é o quê? Aprender a falar não. Isso é muito importante. Porque assim, as pessoas sempre... se você não coloca na sua vida algo como prioridade, a prioridade de outra pessoa vai virar a sua. Então, se para você ir na academia não é uma prioridade, a prioridade de uma pessoa ir ao bar vai te convencer. Então, assim, não é uma prioridade para mim na academia, ele me chamou para ir pro bar, eu vou pro bar. Então, é aprender também a dizer não e e entender que as pessoas vão querer te convencer do contrário. De, pô, cara, você é super chato, você nunca quer ir, você agora virou fitness, não come isso, não come aquilo. Não faz... Sim, olha, não vou, não tô afim. Eu vou fazer minha academia, encontro vocês depois e tá tudo bem, entendeu? Tá tudo certo. E assim, tem que haver esse respeito também. Você se respeitar, respeitar a sua prioridade e fazer com que as pessoas entendam que aquilo é uma prioridade para você e não deixar a prioridade dela se tornar a sua prioridade. E no começo a pessoa... não é uma rigidez. E no começo a pessoa chama porque você sempre disse sim. E às vezes você pode só não fazer tanto aquilo, fazer um pouco menos e não deixar de fazer, não deixar de ir no bar. Eu vou ao bar também, todo mundo tem amigos que gostam disso, não vai deixar a amizade pra trás, né? Mas é saber reconhecer que se aquilo não te faz bem, você vai um pouco menos, você vai saber o que você vai consumir ou não, porque tem efeitos no seu corpo, né? O álcool é prejudicial pro sono, no meu caso, dá muito problema pro meu bruxismo, eu evito muito. Então, não é que eu deixei de beber? Não, mas
é quando o meu corpo pode, quando ele tá afim, quando ele quer, quando não vai me fazer mal, aí sim. É o meu corpo que manda, e não o álcool que manda em mim, né? Exatamente. Exato. Cada um tem que saber de si. Eu me lembrei de uma experiência que eu tive de estar numa festa e as pessoas... Eu não bebo, não fumo. E aí nessa festa algumas pessoas bebiam e fumavam e as pessoas estavam me questionando, tipo... Eu parecia um ET na festa. Eu fiquei assim, como você tá curtindo a festa se você não tá bebendo ou tá fumando? E eu ficava, gente, tá tudo ótimo, eu tô adorando a festa, sabe? Vivam a vida de vocês. Se vocês querem fazer isso, tudo bem, entendeu? Pra mim, não é, cada um sabe de si. Eu sei que eu não gosto e quando eu bebo passo mal, então assim, pra que eu vou, sabe, motivar isso pra uma hora eu ficar resistente ou conseguir beber? Isso não é a minha praia, né? A gente não é orientado pelos outros dessa forma tão agressiva, ao menos a gente não devia, né? Então a gente tem que saber de si. Eu estava na festa pelas pessoas, não estava lá pelo que propiciava o meio social, a socialização da festa. Então a gente tendo, e assim, eu só pude ter isso, gente, porque eu estava em terapia, porque eu fiz terapia por muitos anos, eu fui orientado, eu fazia, sabe, eu estava na área da saúde, eu não acordei simplesmente um dia e falei, ai, né, é isso. Não, é um estudo. Você se Então as pessoas têm... fortaleceu para isso, né? Se preparou. Exato, exato. Eu me fortaleci, eu descobri através desse, né, de ter alguém me apontando qual era a minha verdade, o que eu, né, precisava para mim, o que é bom para mim, o que é ruim para mim. A gente está em constante aprendizado, né? Por isso que terapia não é um negócio que tem limite de tempo, não. O processo terapêutico de cada um é de cada um. Para pessoas é anos, para pessoas é meses, porque é isso, a gente está o tempo inteiro descobrindo uma coisinha nova, uma coisa que a gente não sabia sobre a gente, e aí com isso a gente vai moldando a nossa experiência da realidade da vida. E porque a gente muda também, né? E a gente muda todo o tempo também. Exato. Mas Exatamente. é isso que a gente está fazendo aqui, é exatamente o que essa egrégora cultive ser, é talvez o grupo que você precisava para conseguir mudar os seus hábitos com consciência, realizável para você, sem julgamento e e respeitando aqui o crescimento de cada um, a particularidade de cada um. A gente aqui não vai passar receitinha pronta para ninguém. O que a gente quer aqui é realmente fazer uma coisa integral, porém individualizada, entregando ferramentas para vocês, para que vocês usem com estratégia, com sabedoria e melhorem a vida de vocês com autoconhecimento, com os 4 pilares que eu tenho certeza que vai melhorar a saúde de vocês e autoobservação. É isso que é o semear. O nome já diz, a gente quer semear mesmo para que vocês lá na frente colham frutos maravilhosos, que é a qualidade de vida, a saúde, a autoobservação, sabe? Então, essa é uma egrégora mesmo que a gente está criando com muito carinho, que a gente sabe que funciona. É plantar a sementinha para se ver florescer daqui a pouco, né? É bem por aí mesmo. E é um caminho que todos nós já trilhamos. Não foi tirado do nada, gente. A gente já. Tudo que a gente fala aqui e no Semear, a gente não só estudou, como a gente viveu e tem exemplos práticos, a gente já aplicou em outras situações com outras pessoas. O que a gente está trazendo aqui é porque a gente sabe que funciona. E não é simplesmente a nossa opinião, não. É baseado no Ayurveda, que é milenar, é baseado na medicina moderna, é muita coisa convergendo para esse mesmo lugar. E agora, que a gente já resumiu, já colocou ali na prática, é só vocês seguirem, só que com a gente ali para acompanhar, para tirar dúvida, para dar suporte, para pegar na sua mão mesmo. Chegou a hora de fazer a mudança que você queria fazer, que você merece fazer, e de maneira leve, sem pesar em nada no seu dia, sem precisar de investimento alto. É simplesmente sobre mudar algumas escolhas e te ajudar a seguir nelas, né, para si mesmo. É isso. A gente sabe que vão ter dias que são difíceis e para os dias difíceis a gente vai estar aqui. Porque pro dia que é bom, pro dia que é fácil, e pro dia que é difícil a gente vai estar aqui para ajudar, porque a gente sabe que tem dias difíceis e quando a gente está fazendo sozinho a gente quer desistir. Então a gente está aqui para vocês não desistirem, porque a gente sabe que vale a pena e que não tem nada melhor do que essa sensação de saúde e de bem-estar. Não é isso, galera? Exatamente. Falou tudo! Então é isso, gente.
o link tá lá na bio, o link do Semear. Vamos lá, as inscrições estão abertas até amanhã, porque a gente precisa de um tempo para se organizar também para começar a nova turma. Então, eu espero que vocês deem esse passo para a saúde de vocês, para a jornada da saúde de vocês. Vai ser uma honra, um prazer para a gente acompanhar vocês nessa transformação. Estamos muito, muito, muito felizes com o nosso projeto. A gente quer semear saúde na vida de vocês, assim como a gente semeou na nossa também. Exatamente, gente. Estamos esperando vocês. Um beijo, uma boa semana e até mais. Beijos, galera. Segundona Boa semana. começando, dia de recomeçar. Boa semana, Bora. gente. Beijo. Tchau, beijo.